Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Edmilson, Sérgio e Márcia. Boa noite para quem está chegando aí. Estamos aqui iniciando hoje a nossa live com o tema sexo, afinal de contas, de quem é o prazer. Um tema que muita gente leva como um tabu, não sei porquê, né? Todo mundo faz sexo e não gosta de falar, né? Por que será? Por que será, né, Zilda? Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou chamar já aqui o nosso palestrante com a sua esposa, que ele já está. Vamos aguardar aqui ele entrar. Mas sejam todos muito bem-vindos. Olá! A paz. A paz. Tudo bem, gente? A paz. Graças a Graças a Deus. Vocês Deus. estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Pessoal aí, tá todo mundo ouvindo bem? Dá um ok aí pra gente se tá todo mundo ouvindo legal, se o som tá chegando bem aí. Eu tô ouvindo bem aqui o casal, não sei se o som para o pessoal também tá chegando legal. Boa noite, Helenice, boa noite, Céia, minha prima lá de Campos, ó, tá assistindo a gente aí. Viviane Queiroz, boa noite. Sejam bem-vindos vocês, Viviane. Só eu para botar você nessa, né, Viviane? Pois é, minha filha. Mas você é uma benção, você já está acostumada já com essas coisas. Obrigado, desde já, muito obrigado por aceitar o convite, por falar desse tema, que muitos levam assim como por um lado polêmico, que eu acho que não deveria, né? Era para ser um assunto levado com mais normalidade. E eu já quero deixar aqui, desde o início, né, o nosso posicionamento. Nós estamos falando do assunto sobre sexo, mas falando que nós só concordamos com ele dentro do casamento, né, e não nem antes dele, nem fora dele, né, pelo nosso posicionamento cristão. Por isso que eu preferi fazer na minha página pessoal, porque aqui a gente, né, pode falar com mais tranquilidade. Não que a gente, não, no meu profissional, a gente deixa de ser cristão, não, mas é por causa da ética, né? Lá no meu profissional, eu costumo não misturar muito as coisas. Então, eu optei por fazer aqui justamente por isso, para deixar bem definida a nossa posição diante do assunto, né? Mas vocês podem se apresentar, fica à vontade. Pode começar, Viviane. Bom, meu nome é Viviane, né? Sou casada com esse digníssimo aqui, né? O Fábio. E nós somos casados há 13 anos, né? Dia 18 agora nós completamos 13 anos. Temos um filhinho, o Pedro, né? Que está lá na sala. Nós estamos aqui. Pode Que ir. benção. Fábio, né, casado com a Viviane, conforme ela disse, há 13 anos e graças a Deus. Muitas lutas, muitos no começo e no meio e também agora, às vezes, alguns contratempos, mas no final a maturidade prevalece, no final a vontade, né, de querer estar junto prevalece e graças a Deus o Senhor tem sustentado o nosso lar. Que benção, graças a Deus. Pessoal que continua chegando aí, seja bem-vindo. O Alan, Simone, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos todos. E eu já quero começar, né, com uma pergunta para a Viviane, porque a gente costuma ouvir que as mulheres não gostam de sexo, né, Viviane? Será que isso é verdade? A sua opinião feminina, nada mais justo do que ouvir de uma mulher, né? Primeiro, se realmente as mulheres não gostam de sexo, ou será que a mercadoria não é boa? Porque tem um ditado que diz que quando a mercadoria é boa, o cliente volta, né? Não, então, antes de eu responder, eu quero, né, te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que é de suma importância. Obrigada. O sexo sempre foi um tabu, principalmente nas igrejas, não se falavam,
né? Não se tocava no É assunto. verdade. E a gente sabe que é um assunto muito delicado e que muitos casais têm sofrido muitos problemas com relação a isso e não sabem nem como agir ou com quem conversar, Uhum. né? Como fazer para tentar resolver um problema. E graças a Deus, né? Porque hoje, né, nesses tempos agora, a gente tem tido uma abertura maior, né, com relação a isso. Tem deixado de ser tanto um tabu, as pessoas têm aberto mais, inclusive as igrejas, né, para estarem dando palestras, para estarem falando sobre esse assunto. Então, respondendo à sua pergunta, não, com certeza as mulheres, elas sentem prazer sim, elas têm assim essa necessidade sim. A questão toda é de como que o homem vai despertar esse interesse na mulher, né? Se Uhum. a gente souber, se o homem souber tratar, se o homem souber chegar, se o homem, é claro que nós somos diferentes deles em alguns pontos. Eles rapidinho se aguçam, a mulher não. Ela precisa de um tempo mais para ser esquentada, aquela coisa toda. Se o homem tiver essa delicadeza, essa paciência, esse jeito de chegar, de conquistar a mulher, vai com certeza vai ter aí, ó, uma mulher aí pegando fogo do seu lado, mas isso aí depende também, se a mulher não tiver nenhum problema fisiológico, com certeza, se o homem souber tratá-la, ele vai ter a mulher dos sonhos do lado dele, nessa parte É sexual. verdade. Não estiver passando por um período hormonal, né? Que a gente sabe que tem isso também. O Tem Alan a até fase da menopausa. conhecendo a mulher, isso aí, Alan. É verdade, né? Porque a mulher é mais auditiva, né? Né? O professor depois, né, vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas o homem já é mais visual. Então, quer dizer, para o homem é muito mais rápido, né? Mas nós, mulheres, por sermos mais emocionais, mais sentimentais, a gente precisa, né, trabalhar a nossa audição, ouvir coisa boa, né, para poder preparar o ambiente. Às vezes, a mulher ouve o dia todo só coisas que não agrada, que agride às vezes, até psicologicamente, né, emocionalmente, vai ser difícil a pessoa ter o interesse, né, em alguma coisa, né? É verdade, é verdade. Então, é por isso que as mulheres têm essa fama, né? Mas às vezes o homem não consegue compreender esse lado. Uma coisa que, Mas aí a gente vai. Pode falar. uma coisa que é muito interessante, que às vezes geram muito conflito nos casais com relação ao sexo, é o seguinte. Porque a gente ouve falar que o homem, o Fábio depois vai falar sobre isso, quando ele está, olha a diferença, quando ele está estressado, uma forma dele descarregar todo o estresse dele é numa Uhum. relação sexual. Agora, a mulher já é É. o oposto. Se a mulher está estressada, ela não consegue relaxar para o ato sexual. Aí tu imagina, a mulher o dia Uhum. inteiro em casa, aquela correria, aquele estresse, principalmente agora nessa quarentena, tendo que gerenciar isso tudo novo, todo mundo dentro de casa, quem tem casa pequena então sabe o que eu estou falando. E o dia inteiro aquela correria, que quer dizer, ela passa estressada o dia todo. O marido em nenhum momento ligou durante o dia, deu uma palavra, meu amor, como é que você está? Sabe, como você está tudo bem por aí? Não teve isso durante todo o dia. Aí ela passou aquele estresse todo, quer dizer, e o marido teve um estresse no trabalho. Então, quando ele chega, ele vai querer descarregar o estresse, vai chegar Uhum. a mulher e ela vai estressada, ela vai conseguir. Então, acho que essa forma de tentar organizar e se organizarem melhor, tentar essa compreensão mútua, tem atrapalhado muito os casais no seu relacionamento sexual. Entendeu? De um tentar compreender, peraí, eu tenho o marido te esperar um pouco, eu tenho que tentar acalmar, tenho que esperar ela desestressar, dar uma massagem, sabe? Peraí, minha filha, que eu posso te ajudar aqui em alguma coisa para ela terminar o serviço rápido, para poderem deitar mais cedo, né? Criar mais estratégias Uhum. para que isso flua melhor, né? Você Sim. acha aí que falta comunicação, então? Acredito. Às vezes as mulheres não falam também, né? Isso. Eu acho que falta de comunicação e uma compreensão da mulher entender essa parte do homem, né? Que essa é a forma dele se estressar, não é que ele tá vendo, ele não está vendo ela como objeto de estresse, de desestressar. Não. E também Uhum. o homem compreender que a mulher ela precisa de um tempo. Ela é estressada, ela não consegue relaxar para o ato sexual. Então, eu acho que tem que ter essa compreensão mútua e os dois se ajustarem. Não, peraí, a gente se ajustar para poder chegar lá no ponto que a gente quer. Sim. Pois é. E afinal de contas,
professor Fábio. Agora a bola está com você. Afinal de contas, se o sexo é feito a dois, de quem é o prazer, professor Fábio? O prazer é dos dois e isso envolve, assim, na verdade, se conhecerem, né? Se conhecer não só, não estou falando fisicamente, de corpo, fisicamente, corporalmente, mas no sentido de se conhecer, porque toda relação sexual ela é única. E aí eu quero começar a falar um pouco sobre isso nessa noite, né? Nesse pouco tempo que nós temos, né, aqui no Instagram, mas falar que toda relação sexual ela é única. Por mais que você, antes de ser casado, você tenha experiências anteriores, um exemplo, o homem antes de se casar, ele teve relações com 3, 4, 5, 10 mulheres, não importa. E até mesmo, eventualmente, a mulher, né? Ela, antes de se casar, ela ter tido experiências sexuais anteriores, apesar dessa bagagem sexual que os dois trazem, ou não, né? Ou a inexperiência, seja da mulher, ou seja do homem, ou seja ambos, eu quero dizer que cada casal constrói uma sexualidade. E eu queria muito falar nesses poucos minutos a diferença entre sexualidade e sexo. O sexo, como todo mundo conhece e sabe muito bem, é a penetração, é a relação, é o ato sexual em si. Mas a sexualidade está ligada ao construto cultural, psicológico e até mesmo espiritual, já que nós somos crentes, né? Espiritual que envolve a relação e o entendimento do que a pessoa tem como sexo. Portanto, sexualidade está ligada a um bojo muito maior, que é o construto desde a sua terna infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, tudo aquilo que você adquire de percepção aqui do mundo externo e todas as experiências que você tem de ouvir falar de filmes, de cena, de imaginação, de histórias que os familiares contam na adolescência, né, quando assiste um filme pornográfico ou assiste um filme, ainda que não pornográfico, mas um filme com a cena mais quente, que vê lá o homem e a mulher tendo relação. Então, na verdade, o ser humano, quando ele chega para uma vida a dois, uma vida de casal, ele traz consigo toda uma bagagem da sua história, da sua existência e do laço cultural que é o Brasil, né? O Brasil é um país singular. O Brasil tem toda uma formação histórica portuguesa, ou seja, de uma tradição católica severa, de séculos e séculos, aonde não se falava de sexo. O padre não é casado, então o padre ele dificilmente, ele nunca vai falar de sexo, porque é uma coisa que ele não vive e uma coisa que ele não incentiva. Né? Então o Brasil ele tem esse bojo cultural católico português. O Brasil tem uma sexualidade aflorada, muito literalmente selvagem, na literalidade, de um bojo africano e de um bojo indígena. Então, a historicidade do Brasil, não estou falando só de séculos atrás, não. Eu estou falando da formação cultural do Brasil, quando se fala de sexo, o brasileiro ele é muito retraído, ele dá aquele sorrisinho, sexo, sexo, mas por dentro, como o pessoal diz aí, é um pouco libertino, é um pouco devasso. Então, o brasileiro ele tem essa pitada podemos dizer assim, ser sonso, né? Quando se fala de sexo. Então, existe uma repressão coletiva, social coletiva, e existe aí uma experiência cultural muito forte no Brasil. Só que aí isso é a base histórica do Brasil. Então o brasileiro ele gosta de sexo selvagem, o brasileiro ele gosta de uma sexualidade aflorada, distintiva, mas ao mesmo tempo é uma sexualidade velada. Então essa é a característica da sexualidade brasileira. Só que nos últimos 20 anos, fazendo um recorte muito específico aqui no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, quando se fala de revolução sexual, se fala da década de 60 e 70. A revolução sexual dos hippies, dos estudantes universitários da década de 60 e 70. Só que o Brasil, em especial, nessa virada do século XX para agora, século XXI, o funk carioca, por exemplo, o funk carioca, ele é um sexo literalmente explícito. Ah, senta aqui, bota a mão aqui, senta ali. Aqui no Rio de Janeiro, a maneira do homem se vestir, da mulher se vestir,
Então, o brasileiro em si, ele tem a sua sexualidade aflorada. Aqui no Rio de Janeiro, isso parece que é mais ainda potencializado, né? Então, e o que sobra para nós? Sobra um sexo que, se não for explorado individualmente, se o casal não souber, se o casal não puder explorar isso e construir a sua sexualidade, a sexualidade brasileira é totalmente destroçada, sabe? Desconfigurada. Então, assim, me desculpe aí a demora fazendo essa resenha toda, mas só para entender o seguinte, que há uma necessidade não apenas de se conhecer fisicamente, mas de construir uma vida sexual. Eu posso trazer toda a experiência do mundo, eu posso ter tido experiências maravilhosas anteriores, a parceira também, anteriormente, mas cada casal desenvolve a sua sexualidade. Isso é extremamente importante. Por que eu estou falando isso, Cris? Porque o homem ele tem mania muito de se comparar, tanto para superioridade como para inferioridade. Né? Quando o homem chega no trabalho, ou no trem, ou no ônibus, ou na rua, ou na roda de amigos, fala: olha, essa noite eu dei 3, dei 4, que não sei o quê. Aquelas conversas de homem, né? E o outro, dentro de si, fica constrangido. Caramba, poxa, eu só tive uma relação sexual essa noite, essa semana eu tive 2 relações sexuais. Então fica aquela autoafirmação, né, de que o cara é mais másculo do que o outro faz mais sexo que o outro, que um fica meia hora tendo relação sexual, o outro por 5 minutos tem relação sexual. Por que eu estou falando isso, que o casal precisa desenvolver sua sexualidade? Porque não existe comparação. Se o casal tem uma relação sexual que dura 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aquilo ali é íntimo e só é deles. Se um outro casal dura 30 minutos ou mais ou menos, isso é uma outra situação. Então, cada casal precisa construir a sua sexualidade. Então, é importantíssimo, como a gente já falou no início, a comunicação, né? Mas Exatamente. eu vejo, às vezes, também que as mulheres parecem que têm vergonha de falar também o que elas sentem, o que elas gostam. Eu faço um trabalho também de mentoria feminina dentro da minha área, e até por ver essa necessidade das mulheres se abrirem e falarem, então acabei desenvolvendo esse trabalho com a psicopedagogia só voltado para as mulheres. E eu ouço muito isso, muitas mulheres falando que elas não estão satisfeitas, mas elas também não falam, né? Não abrem a boca, não expõem, não botam, né, os seus gostos, o que está errado, o que não está legal. E aí, como é que fica essa construção se não tem essa comunicação? Como é que qual seria o caminho, a orientação, né? Já que nós somos professores, né? Eu sou professora para ensinar. Então, eu vou dar meu parecer, depois a Viviane também vai falar dela. É assim, é a liberdade que o casal tem para falar de sexo. É o que eu estou te falando, né? Não é só intimidade. Todo casal tem uma intimidade de toque, de pegar, de fazer acontecer, de ter a sua relação sexual. Só que o casal construir uma sexualidade está ligado também ao diálogo, de falar o que gosta, o que não gosta, e a liberdade. Agora sim, também eu vou falar agora para os homens, né? O homem ele também precisa estar atento e a perceber que a mulher necessariamente não precisa verbalizar. Bom seria se ela falasse, se ela falasse assim, ó, vem aqui que eu tô afim, né? Mas dificilmente a mulher eu tô afim. A mulher vai dar sinais, vai dar pistas, vai se chegar um pouco mais, vai ter o seu jeito de demonstrar a sua sensibilidade sexual, de como ela está aflorada naquele momento. Para isso, o homem precisa estar atento, né? Então, assim, isso tem a ver também com a capacidade do casal de falar disso, de expor as suas necessidades, né? Eu me lembro quando eu era noivo com a Viviane, um pouquinho antes de se casar, eu tive uma conversa com ela. Ó, oh, Viviane, infelizmente eu já tive já uma experiência anterior, tal. O que eu penso de sexo é isso. Estou pensando em fazer isso na lua de mel. O que você acha? E ela, surpreendentemente, me deu uma resposta maravilhosa. Falou assim: olha, Fábio, eu não posso achar nada, né? Eu nunca tive experiência, mas vamos experimentar, vamos nos conhecer e vamos ver
o que for bom vai permanecer, o que for ruim a gente não desenvolve. E eu achei uma resposta muito sábia, maravilhosa da parte dela. Então, assim, precisa haver essa abertura, mas também precisa haver essa sensibilidade do homem. Uhum. E concluindo aqui o que o Fábio falou, eu acho que tem que haver assim uma humildade de ambas as partes, né, de parar e ouvir um ao outro. E eu acho que é muito importante os casais tentarem resolver o quanto antes. Por exemplo, detectar o problema. Existe um problema na parte sexual e é uma parte de suma importância, né, no relacionamento, e é tentar resolver o quanto antes, sentar. Se ambos, ou de repente a mulher tem algum bloqueio, tem alguma dificuldade, né, porque isso pode acontecer, muitas mulheres, né, que sofreram algum tipo de abuso, ou algum trauma que trazem consigo, e na relação Uhum. sexual ela trava, isso gera um desconforto, gera uma dificuldade, e eles sozinhos não conseguem resolver, é importante procurar um terapeuta, sabe? E ali essa mulher Uhum. tratada, né, tratar o seu emocional, para que eles possam ter uma excelência no relacionamento sexual, né? E quando não há esse problema, acho que tem que haver, ambos têm que sentarem, o homem está sensível para ouvir. Eu sei que é difícil, né, para os homens. Ah, vamos sentar aqui, vamos fazer a tal, a tão famosa DR. Mas precisa ser resolvida, né? E terem aquela consciência, a humildade de um homem parar para ouvir a esposa, né, as colocações dela, porque, gente, talvez não seja importante para você, homem. Eu sei que só Deus mesmo para fazer isso, juntar duas pessoas completamente diferentes. A mulher é mais sensível, vocês já são mais, né, racionais, mas que ambos se completam, né? Então, tem uma hora que aquele que é razão, né, e aquele que é emoção, é a emoção tentar entender um pouco mais a razão e a razão procurar compreender mais a emoção, né? E assim se chegar. Agora, essa parte, gente, sexual, ela de fato é uma parte delicada no relacionamento, não pode ser protelada, ela deve ser resolvida e ambos têm que ter essa. Detectou o problema? Sentem juntos, conversem, se escutem, exponha. Você, mulher, não tenha vergonha de expor o seu marido a sua dificuldade. Se tem algum bloqueio emocional, algum trauma, alguma coisa, vai procurar um terapeuta, porque ajuda muito. Mas não fique com o problema e não empurre para debaixo do tapete, porque uma hora essa bomba vai explodir. E E só para explode feio, né? É isso aí. concluir bem, né, é assim, para fechar esse ponto, é importante também que o casal, eles trabalhem, né, o homem ajudar a mulher, se houver alguma questão de ordem orgânica, de ordem patológica ou psicológica, né, ter essa paciência e o homem também, eu vou falar agora com os homens, ter a capacidade de pedir ajuda, né? Infelizmente, cerca de 35% dos homens sofrem de ejaculação precoce. Essa ejaculação precoce dos homens não está ligada à questão fisiológica, orgânica ou sexual em si, entendeu? É importante entender que grande parte, ou pelo menos maior parte, dos homens que sofrem de ejaculação precoce, por exemplo, estão sofrendo pesadamente de ansiedade. Então, são homens que estão carregando uma carga emocional pesada, não sabem administrar isso emocionalmente, não sabem descarregar isso em outras questões também. E quando joga isso para o sexo, como a Viviane falou no começo, né? Que o homem, normalmente, quando ele está estressado, ele gosta muito de ter relação sexual para aliviar o estresse. Então, às vezes, o homem está estressado, ele procura a relação sexual para aliviar o estresse, só que ao invés dele aliviar o estresse, ele, no fundo, acaba ficando até mais estressado ainda pelo desempenho sexual que ele eventualmente pode ter ruim, né? Então, assim, é importante os homens se tratarem. A ejaculação precoce é algo totalmente funcional, pode ser trabalhado, existem técnicas que o casal podem praticar, tá? Além da ajuda profissional, que é importante, procurar um urologista, procurar um terapeuta, mas também existem técnicas que o casal podem desenvolver
para ajuda para ajuda da questão da ejaculação precoce, por exemplo, bem como o orgasmo feminino, né? Muitas mulheres têm muita demora em ter um orgasmo, sei lá, a cada 3 meses, 4 meses, a cada 6 meses, e algumas mulheres, às vezes, ainda sequer tiveram orgasmo, por exemplo. Até tem a experiência sexual, acha legalzinho ali, gostosinho na hora, mas pouco desenvolve a questão de ordem orgástica. Então, assim, como o tema é prazer, então todo o prazer à mulher e todo o prazer ao homem. Mas para isso o casal precisa ter, conforme a Viviane disse, a humildade. Se o homem tem suas necessidades fisiológicas, psicológicas, procura ajuda e também ajudar a mulher a desenvolver essa parte também, que isso é de suma importância. O Fábio está falando aqui, eu lembro de há alguns anos, um casal que nós conhecemos, e aconteceu exatamente isso. Eles tiveram um problema no relacionamento e chegaram até a ficar um tempo separados. E o homem, ele não queria ceder, né? A gente falava assim, poxa, tenta. Ele queria reconquistar a esposa, ele queria, né, reconquistar o seu casamento, só que ele queria, mas ele não queria se submeter, né? Ele falava que era o capricho. Ele falou assim, eu não, a gente falou, conversou com ele, poxa, a esposa era romântica, né? E a gente conversou com ele, poxa, dá flores para ela, chega em casa, conversa. Aí ele falou assim, eu não vou fazer isso porque isso não é, eu não sou assim, eu não fui criado dessa forma e eu não vou agir dessa forma. E o que que aconteceu? Não conquistando, não chegou ao coração dela, né? Ele não conseguiu atingir. Quando ele percebeu que ele estava perdendo, ela conversou para eles fazer uma terapia e tal, ele falou que não queria saber de terapia porque ele não precisava disso e tal. Quando ele sentiu que, de fato, ele não ia conseguir resgatar o casamento dele, quando ele sentiu que ele estava perdendo a esposa de vez, aí ele cedeu. Né? Aí é que entra aquela questão da humildade, que às vezes a pessoa fica presa no seu orgulho, eu sou assim, se quiser vai me aceitar assim. E infelizmente no casamento, quem tem essa postura não vai chegar muito longe. Porque o casamento, em todo o tempo, é um pouco de renúncia. Eu cedo um pouco, ele cede um pouco. Quando os dois resolvem bater junto e bicar junto, não é do meu jeito, o negócio não anda, trava. E quando aí sim, ele resolveu, não, quando ele sentiu que estava perdendo, ele foi se submeteu a fazer terapia, mudou radicalmente o tratamento, passou a dar mais atenção, passou a ser aquele homem que ele nunca pensou em ser, porque não vim dessa criação. E hoje ele colhe os frutos disso. Né? Estão felizes, tiveram um casamento restaurado, totalmente restaurado, mas é o que aconteceu, ele também teve que se submeter. Então é assim, eu acho que se não houver essa humildade e esse desejo, né, e essa vontade, esse esforço de ambos cederem uma parte, aí não tem como. Uma outra coisa também, Cris, Isso, né? desculpa te cortar, pode falar. Não, só que ela falou num ponto da questão do que a pessoa falou que não foi criada assim, né? Tem muita coisa também que vem de infância, né? Da criação, né? Do que foi criado, o que foi implantado na cabeça, né? Desde a primeira infância, que a gente sabe que é a fase do desenvolvimento bem, bem importante. Então, acho que a pessoa também traz muita coisa, né? Muita bagagem dessa criação e às vezes mal informação, aí cresce mal informada e aquilo só vai gerando uma bola de neve e a pessoa acaba trazendo isso para o casamento também e sempre achando às vezes que não precisa de ajuda e é onde a Viviane falou, não vai muito longe se não tiver uma mudança de comportamento, né? Sim, e uma outra questão também, Cris, é o seguinte, que apesar do tema ser sexo, ser prazer, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que o mais importante não é só o ato sexual, penetrar, qual é a melhor posição, sexo oral, sexo anal, se é de lado, se é de frente, se é por cima, se é por baixo. Cada casal, conforme eu disse, tem a sua construção sexual, a sua intimidade, a sua liberdade de explorar o corpo um do outro. Então, assim,
sempre quando se fala de sexo, a gente sempre acaba jogando para a parte do relacionamento, do comportamento, das atitudes, porque na verdade a gente sempre está falando não de sexo em si, mas sim da sexualidade, ou seja, a forma que aquele indivíduo tem de expressar a sua sexualidade. E conforme eu disse, é a sua cultura, é a sua fala, é a sua maneira de se relacionar, é o seu jeito. Então, na verdade, o casal às vezes se preocupa muito com o desempenho sexual. É importante, claro, né? A satisfação mútua, o prazer mútuo, quanto mais melhor. Mas se o casal não tiver um alinhamento, se o casal não buscar um diálogo, não vai resultar num clima sexual positivo. Entenda bem, eu conheço alguns casais que quebram o pau literalmente, de discutir na rua, de um jogar no outro, e, segundo eles, na cama se resolve maravilhosamente. Assim como eles conseguem ter uma brutalidade, né? Podemos dizer assim, uma, 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 uma cólera, uma situação assim de briga, de cair no pau um com o outro e na cama se resolverem, só que infelizmente é um casal que sempre vai viver em conflito, entendeu? Então, assim, não se trata de se dar muito bem na cama ou não, né? Porque a mulher, quando está num período mais sensível, o homem, ele é muito voltado para a prática sexual. Então, às vezes, o casal pode ter uma noite maravilhosa de prazer, de orgasmo, de satisfação mútua, mas se as questões de ordem pessoal não se resolverem, e não for amadurecendo, e eles não se permitirem construir uma vida sexual, isso não adianta. Então, sexo não é momento. Não adianta viver de momentos de prazeres, de uma vez no mês, duas vezes no mês, onde eles vão lá no teto e voltam. Não adianta isso. O casal, quando adquire um equilíbrio, quando o casal adquire uma constância, eles conseguem ser muito mais proveitosos. Então, assim, de novo, não está ligado ao desempenho, mas sim na qualidade sexual, entendeu? Eu troco 10 relações sexuais por duas extremamente prazerosas. Eu não sei se eu envelheci cedo demais, mas eu não tenho prazer nenhum em compartilhar com amigos e com ninguém. Ah, essa noite eu dei três, quatro. Ah, essa semana, não sei o que. Isso aí, sabe? Essa autoafirmação, para mim, essa fase, se é que algum dia teve, já passou, né? Então, assim, a minha preocupação maior é de verdade a qualidade do sexo, é a profundidade do sexo, é o quanto eu consigo não entrar no sentido de penetrar, mas o quanto eu consigo marcar a alma dela com aquela relação, o quanto ela consegue me marcar aquela relação. Então, é isso que o casal precisa buscar. É isso, não importa se tem 2 anos de casado, 3 anos de casado, 10, 15, 20, 30, 40 anos de casado. O casal precisa buscar qualidade sexual. No começo, né, principalmente quando são novos, primeiro ano, segundo ano de casamento, é uma situação, né, pega daqui, faz dali, puxa dali, e tem relação sexual em todos os cômodos da casa. É uma verdadeira maratona sexual. Só que, na verdade, é, hoje, por exemplo, nós aqui, depois de 13 anos de casado, nós buscamos muito mais a qualidade do sexo do que a quantidade do sexo, entendeu? Então, isso é importante, assim, o casal buscar isso, buscar essa relação, esse construto a dois. E acrescentando aqui, eu acho que o prazer sexual, na verdade, o ato, né, sexual, ele é consequência de um alinhamento diário, né? Eu acho que se o casal... E uma coisa que eu acho que a gente acaba perdendo muito, porque no casamento ele tem as suas responsabilidades, tanto para o homem quanto para a mulher, aquela correria, tudo muito intenso, e quando tem filho, então... E com o passar do tempo, a gente vai perdendo aquela questão da conquista, né? Não tem quando é no namoro? Uhum. Aquele fato de Isso. conquistar o namorado, tem aquele desejo de conquistar a todos os dias. Olha, eu lembro que uma vez o Fábio caminhou 1 hora, veio aqui para casa e não tinha como, não tinha
Eu sei que ele não teve como voltar, eu sei que ele andou mais de 1 hora e me ligou, feliz da vida, né? Cheguei em casa agora, meu amor, caminhei em tudo, mas assim, disse que foi satisfeito, sabe? Então, e sempre procurando conquistar, não é? Na fase do namoro, eu acho que o que nós, casais, né? A gente acaba pecando muito e levando uma certa deficiência na questão da parte sexual, nessa questão do cultivo, sabe? Do conquistar. E principalmente, eu digo também às esposas, aos maridos, e aos maridos também às esposas, sabe? É muito importante que o casal não perca isso, mantenha isso, sabe? Ó, meus pais, eles têm 43 anos de casado. A minha mãe, até hoje, ela faz questão que o meu pai lembre da data do aniversário. Todo ano ele esquece. Mas a gente fica, pai, é aniversário de casamento, hein, pai? O senhor não vai esquecer, não. Minha filha, eu não posso esquecer, não, minha filha. Aí ajuda ele a comprar o presente para ele levar. Ela tem 43, minha mãe está com 70 anos, mas isso é importante para ela. Né? Então, Uhum. esse cultivo é de suma importância e isso vai refletir no ato sexual, principalmente para nós mulheres. Meninas, podem falar aí, tá? Vocês. Eu acho que o marido ser amoroso, né, durante o dia, tratar bem a sua esposa, chegar um dia, ó, toma aqui, meu amor, para você. Acho que ela tá ali atarefada, cheia de coisa, agora tá todo mundo em casa, né? Ó, o que que eu posso fazer? Vou lavar aqui a louça para você enquanto você faz a comida, né? Então ali tá os dois ali cozinhando juntos, essa parceria ali vão se divertindo, vão rindo. Tudo isso pra gente que é, talvez, homem, para você, não, não, porque para vocês o homem olhou diferente, já olhou para a mulher, já se excita. A mulher não, a gente é aquecido durante o dia, né? Por isso que eu falei, o homem, né, se ele souber aquecer sua esposa, ele vai ter uma mulher ali. Mas isso só que dá trabalho, eu sei que dá trabalho, nós somos complicados. Mas olha, se vocês investirem nisso, vocês podem ter certeza que vocês serão os maiores beneficiários, né? Desse esforço, né? De cultivar, de amar, de ser gentil. Nós somos assim, gente, nós somos delicadas mesmo. Ser gentil, ser amoroso. Ó, amor, vamos sair hoje, deixa as crianças um pouco com a sua mãe, agora não dá, né? Mas cria algo diferente nessa quarentena. Agora vai chegar o dia dos namorados, sei lá, tenta fazer um jantarzinho aí para vocês dois, põe as crianças para ver um filme aí no quarto, cria um clima, porque na verdade para a gente, mulher, o sexo ele não começa só na cama. Eu acho que ele começa durante o dia, né, no tratamento, no estar juntos, na forma de afeto, de carinho, nesse conquistar. Eu acho que se o homem pegar esse link aí, tiver esse trabalho aí, sabe, de tentar conquistar a esposa todos os dias, dá trabalho para você, mas vai, escuta o que a gente está te falando, que vai ser, o resultado vai ser o beneficiário, o maior beneficiário. O Eric tá O dizendo aqui que o Érico, homem quer que exploração, né? Né? exploração. O Eric, Mas você vai ter um benefício, Érico, fica ligado. Eu já vi o Josué Gonçalves falando que lavar a louça é afrodisíaco. A mulher vendo o homem lavar a louça é afrodisíaco, porque já muda todo o clima. A mulher já se sente, né, agradada ali com alguma coisa, já muda o negócio. é Pois verdade. é, eu acho que é muito mais a questão da presença, né? O homem precisa entender a importância dele. O homem precisa entender a importância do quanto a mulher sente a necessidade de que ele esteja presente, de que ele esteja ali, né? Essa tarde mesmo eu estava na cozinha com a Viviane, vendo, fazendo não sei o quê, e ela me falando as coisas e eu estava ouvindo o que ela estava falando. Até que teve um ponto que ela ficou calada assim, e ela ficou me esperando a minha reação. Eu falei, não, Viviane, eu estou te ouvindo, ó, você falou isso, 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 isso. Mas realmente é porque às vezes a gente fica muito caladão, né? E pouco interage nesse processo. E a mulher tem necessidade de se sentir que o homem está presente. Porque pensa bem, olha a diferença. Ele é mais calado, né? Ele, Fábio, é desse jeito aqui. Ele centrado, fica ali. E é isso que me conquistou nele, porque eu já sou mais agitada, mas o homem agitado não me atrai, né? Eu me atrai sim, centrado. Só que quando a gente tá em casa, às vezes eu estou conversando, Fábio, assim, assim, assim. Então, se ele não esboçar reação, se ele estiver olhando para mim, parece que ele não está. Não tá ouvindo. Aí ele já me conhece, aí ele já sabe. Não, eu estou entendendo, eu estou ouvindo o que você está falando. Pois é.
Agora, voltando E aqui. a gente gosta que nos ouçam. E a gente, às vezes, para confirmar, a gente dá pergunta: o que eu falei? É assim mesmo. Agora, Cris, voltando à questão da prática sexual em si, é importante também, eu falei aqui que todo casal precisa construir a sua vida sexual, precisam se conhecer sem nenhuma referência anterior, né? Infelizmente, os adolescentes não só dessa geração, mas eu me coloco, por exemplo, a minha adolescência, eu tinha uma dificuldade, porque meus pais tiveram dificuldade de falar de sexo comigo, né? Eu não tinha religião, a igreja não falava de sexo, né? A televisão mostrava as novelas, as cenas, né? Então, infelizmente, a minha geração, como ela aprendeu de sexo? Ela aprendeu através dos filmes pornôs. Ela aprendeu através da escola, do colégio, do ensino médio, aquelas conversas na hora do recreio. Olha, ontem eu saí com a menina, fiz assim, mandei ela fazer assim, ela pegou aqui e botou a boca aqui, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Então, infelizmente, foi uma geração que veio, né, carregada de uma imaginação sexual. E aí, quando, por exemplo, um adolescente ele assiste um filme pornô, ele tá vendo lá o cara lá no filme pornô por 30 minutos lá, com aquele corpo atlético, com aquele desempenho, fazendo assim, assim, assado, fazendo a mulher de malabarista, né? E aí ele traz consigo essa informação. Quando esse jovem ele se casa, em especial quando se converte, né? Ele entra para o cristianismo e quer ter uma vida correta, uma vida a dois, sem traição, sem viver uma vida promíscua, né? Ele traz essa informação para a atividade sexual e ele percebe que ele não é o cara do filme. Ele não é o atleta do filme, ele não é o ator pornográfico, ele não tem aquele corpo, ele não tem aquele desempenho, e muito menos a mulher dele vai ser aquela malabarista conforme foi o filme. Então, olha aí, muitos casais, por falta de orientação, por falta de informação, por trazer essa bagagem, né? Por trazer essa bagagem negativa, seja o homem, a mulher, seja ambos, por trazer essa bagagem negativa, isso acaba, o relacionamento já começa com uma grande frustração, uma frustração de desempenho, né? Quando, na verdade, o casal ele precisa se abster de tudo isso e entender que eu, Fábio, tenho a minha fisiologia, tenho meus pontos de sensibilidade, né? Tenho meus pontos das chamadas zonas erógenas, e a mulher também não é diferente. A mulher traz a sua bagagem, traz suas questões de ordem fisiológica, os seus pontos de fragilidade e suas chamadas zonas erógenas. Então, na verdade, o casal precisa se conhecer e se aprofundar nisso. Uma outra coisa, infelizmente, a maioria dos homens, na hora da relação sexual, a maioria dos homens são egoístas, por instinto, por necessidade, sabe, por buscar o prazer, por estar tão ali querendo prazer tão rapidamente, o homem acaba penetrando na mulher, tendo relação, teve lá, ejaculou, virou para o lado e ficou por isso mesmo, e a mulher ficou no meio do caminho. A mulher nem aqueceu, a mulher ficou no meio do caminho, isso vai se acostumando, e daqui a um tempo Aí a se mulher se passa, sente um objeto. o tempo se passa, além da mulher sentir um objeto, a mulher permite a relação sexual, isso é terrível, né? Simplesmente a mulher conceder a relação sexual, mas não ter o prazer em ter atividade sexual em si. Então, um conselho para os homens aí, ó, busca dar prazer à sua esposa primeiro. Tenta, na medida do possível, e se a mulher estiver muito naquele dia, muito aflorada sexualmente, dar o prazer, trazer o orgasmo à mulher, e aí sim, depois que a mulher aflorou sua sexualidade, teve seu orgasmo, teve seu momento, e aí o que sobrar é para você, entendeu? Mas a vitória é certa. Então, assim, de verdade, infelizmente, a maioria dos homens invertem isso. Eles buscam o prazer, buscam ter o seu prazer e depois ficam lá, né, remoendo lá, quietinho lá, morrendo lá. E quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria primeiro o homem buscar a satisfação da mulher, dar o prazer que a mulher quer sentir naquele momento, e cada dia é cada dia,
né? Cada momento é cada momento, às vezes é muito intenso, às vezes é pouco intenso, às vezes é mais ou menos, mas é importante o homem dar esse prazer, buscar isso, né? E aflorar isso. E para isso são as preliminares. Para isso são as preliminares. Precisa explorar muitas preliminares. Presta atenção, um casal, eles não têm que ter pressa de ter relação sexual. Não tem que ter pressa, não tem que ser rapidinho, tem que ser, a não ser dependendo do momento, né? Mas assim, no geral, né, precisa não ter pressa, não precisa ter aguçado, o homem precisa ter essa paciência de explorar ao máximo as preliminares, deixar a mulher altamente sensível, altamente predisposta sexualmente. E aí sim, depois que a mulher alcançou o orgasmo, depois que ela aflorou ali, o homem, no seu tempo, ele busca o seu prazer. Esse é um homem maduro, tá? O homem ainda infantilizado, o homem ainda egoísta, que é só buscar o seu prazer só e depois que terminou virou para o lado. Eu acho isso aí extremamente indelicado e isso aí está ligado ainda a uma imaturidade sexual do homem. Os homens, não importa a idade, tem 20, 30, 40, 50 anos, mas os homens que realmente marcam as mulheres, eu quero dizer o seguinte, o homem que aprende a dar prazer à mulher, aguça o orgasmo na mulher, sempre ele vai ter uma mulher predisposta. E ainda que a mulher não esteja nos seus melhores dias, ainda que ela não esteja lá no ápice dela, ela com certeza ela vai desenvolver uma boa relação sexual porque ela vai ter prazer em dar prazer ao seu esposo também. É Entendeu? verdade. E o Fábio está falando Então, aqui. aquela. Pode falar. Desculpa, Viviane, te cortar, mas só para completar a frase. Então, aquela teoria que de mulher fria, isso não existe? Ela é Não, mal estimulada? Sei isso que aí, não, na a não minha ser que ver. haja E acho questão. que as mulheres têm essa fama que são mais frias, né? Então, isso é balela, né? Não, não. A mulher que ela tem orgasmo pleno, a mulher que recebe prazer, a mulher que tem um homem que satisfaz ela sexualmente, é uma mulher para cima, com autoestima, uma mulher vigorosa, uma mulher que é apaixonada pelo homem, entendeu? E outra coisa, isso cabe aos dois. De verdade, se o homem dá satisfação sexual à mulher, a mulher vai aprender a gamar nele, literalmente. Ela vai olhar para ele e vai ter tesão nele, no homem, no esposo, entendeu? As partes do corpo dele vão ser partes prazerosas e de verdade ela não vai ter necessidade de olhar para o Cauê Raymond, não vai ter necessidade de desejar o Brad Pitt ou qualquer homem da rua, ou qualquer homem na rua, onde for. O homem vai passar na rua, vai mexer com ela e ela vai entender, não é que ela tem um dono, mas que ela tem um amante em casa, entendeu? Isso é importante. Uma outra coisa também, o homem que de verdade se satisfaz com a sua mulher, e aí entra para o lado do homem também, ele não tem necessidade de cobiçar as mulheres na rua. É claro que, Cris, presta atenção, ninguém é cego. O homem, por si só, ele existe, essas questões de ordem hormonal. Se passar uma mulher que tem um perfil de um aguçamento sexual meu, é claro que vai me chamar a atenção. Agora, ter necessidade de mexer com, ei, gostosa, vem aqui, que não sei o quê, me dá teu telefone. Isso aí jamais, jamais. Um homem de verdade, que tem uma mulher, ele que se satisfaz na cama com a sua esposa, ele não tem necessidade de buscar, ele não tem necessidade de buscar uma presa, de caçar a mulher na rua, entende? É claro que uma mulher, é claro, a mulher disfarça muito mais do que o homem, né? A mulher, num simples um flash assim, ela já olhou o homem de cima e baixo, já olhou se a calça está combinando com o tênis, se o tênis está combinando, se é bonito ou não, se está penteado ou não. A mulher, ela tem essa facilidade, essa percepção, e a mulher, ela é muito mais aguçada do que o homem nesse visual, né? Mas é claro que o homem, se passar uma mulher que tem um perfil de uma atração sexual minha, eu, Fábio, claro que isso vai me chamar atenção. Agora, isso não vai provocar em mim um desejo frequente de ficar ali flertando com ela, de ficar ali mordendo o beiço, de ficar assoviando, pedindo telefone, muito menos isso. Então, isso aí não é balela, não. De verdade,
quando o casal ele constrói uma vida sexual não apenas ativa de ter sexo, mas sim de marcarem. Eu quero que vocês entendam isso. E aí eu vou trazer isso, como aqui o público, a maioria é cristão. Eu quero dizer que nós temos uma coisa chamada alma dentro de nós. A alma no grego significa psique, não só a mente, cérebro, mas sim toda uma carga de energia, de emoção, toda a nossa existência emocional. Nós chamamos isso de psique, chamamos isso de alma. Então, quando de verdade o homem marca a mulher sexualmente, quando o homem dá um prazer que ela nunca teve e consegue atingir a alma dela, sabe? Então, literalmente, parte dele fica nela. E quando essa mulher também consegue dar essa resposta sexual, eu não estou falando de atividade sexual, eu estou falando de uma capacidade orgástica tão grande de marcar a alma do homem. Então, parte dela fica nele também, fica nele. Então, a fidelidade não está ligada só a, eu estou consciência de que sou casado. Não, a Viviane literalmente está dentro de mim. Literalmente. Ela está numa amálgama, numa mistura, no envolvimento da minha alma. Então, eu posso, por sem vergonhice, por safadeza, até mexer com uma mulher, até se cair no encanto de uma mulher, mas por sem vergonhice e por safadeza. Porque dentro de mim existe algo que eu carrego, que é a minha esposa. E assim também vice-versa. A Viviane, eventualmente, por questões dela, se ela quiser, se ela forçar a barra, ela pode vir a flertar com outro homem, mas dentro dela, ela carrega parte de mim dentro dela. Então, essa fidelidade não é só de aliança, não é só de dizer que é casado, não é só, ai meu Deus, eu sou casado, não posso. Não, está dentro de nós. É a mesma coisa e é muito parecido da experiência que nós temos com Deus, tá? É da experiência que nós temos com Deus. Então, o temor ao Senhor, temer a Deus, não é apenas temer porque saber que Ele existe, porque Ele está no trono, mas porque Ele faz parte da gente, sabe? Foi uma experiência tão profunda, tão marcante, ter essa experiência com Deus, conhecer a Deus, que Ele está dentro de nós. Então, eu peco sim, peco por sem vergonhice, mas o temor do Senhor, Ele habita em mim. E o casal também é a mesma coisa, sabe? O sexo constrói isso no casal. O sexo é o ponto máximo da relação entre um homem e uma mulher, entendeu? E eu sei que eu falei muito, né? Apertei aqui muito os rapazes aí com relação ao trato da esposa, né? Para ter um bom relacionamento sexual, da importância disso, do conquistar, porque a gente precisa disso. Nós somos a alma feminina, né? Nós somos assim, Deus nos fez assim e nós precisamos disso, né? Não é nada diferente do que vocês fizeram no namoro, aquela conquista, né? Aquela delicadeza, aquele carinho, aquela atenção. É só tentar manter um pouco disso aí. E agora eu também vou me reportar às mulheres, eu vou dar um início aqui, o Fábio vai falar, né, dessa importância aí pela visão da psicanálise, que é a questão também de mulheres, né, que não conseguem também satisfazer os seus maridos. Porque às vezes o marido é um bom esposo, ele é atencioso, ele procura conquistar, ele faz a parte dele. E a mulher também, por sua vez, também não contribui. Ou seja, ela não se abre, como ela não tem, ela acha que ela não tem necessidade, eu não sei, eu tenho algum problema, de repente, né, fisiológico, alguma coisa assim, então o que ela faz? Ela se fecha e dificulta essa parte sexual com o marido. E o Fábio vai falar agora da importância, né, do sexo, né, na autoestima do homem, né, Fábio? Sim, E o papel total. da mulher nessa função aí. Deixa eu falar um negocinho. Falta 5 minutos. Não vai Então, o que acontece? Não, mas olha só, eu fiz assim com a Sara, não sei se vocês vão concordar. Porque, para não deixar de concluir isso daí, o que a gente faz? A gente encerra e volta. Tá. Pode ser? Vocês estão com tempo? Pode. Se não der, tudo bem. Não, aí dá só para poder não ficar o assunto assim, né? Não encerrar, não concluir, né? Com o que vocês prepararam.
importante. Mulheres, voltem aí, porque é muito importante isso que ele vai falar. Todo mundo que está aí com a gente, continua aí, gente. A gente vai só encerrar para poder a gente voltar novamente, para a gente não cair aqui no vácuo e deixar todo mundo aí, né, sem concluir. Então, vou encerrar aqui. Vou fazer, né, Fábio? Isso, já prepara as perguntas. Eu também. Tá. O pessoal que está aí, volta. Eu vou encerrar e a gente vai voltar e todo mundo entra de novo, tá bom, gente? Vou encerrar aqui, tá bom? Aí eu vou mandar o convite de novo, vocês entram do mesmo jeito. Tá bom. Tá bom.